8h07 em Campos, de volta com Folha no Ar, primeira edição, hoje conversando com o André Oliveira, o ex-presidente da Prev Campos e secretário de Gestão Pública no governo Rafael Diniz. O Aloysio, a gente colocava aqui duas questões no bloco passado, uma pertinente à saúde financeira do Instituto, né, Prev Campos, e você colocava a questão dos RPA. Você quer complementar aí, por favor? Tem vários telespectadores pelo streaming na página do Facebook da rádio perguntando sobre pagamento de RPA. E eu gostaria que a André fizesse a correlação, quer dizer, uma atualização da saúde financeira do Prev Campos, como está hoje, e qual a correlação disso, por exemplo, com a RPA, já que ele disse que a prefeitura, e é verdade, a prefeitura tira dinheiro do seu caixa para cobrir a Prev Campos, e qual a correlação disso com o não pagamento dos RPAs há 6 meses, 6, 7 meses? Então, falando sobre a saúde financeira do Prev Campos, até pelo que eu já falei um pouco aqui, né? Em dezembro de 2015 tinha 1 bilhão e 300, em dezembro de 2016 caiu para 800, e desses 800, 500 milhões em fundos totalmente duvidosos, com resgate a partir de 2021, ou seja, não tem disponibilidade financeira desses recursos agora, só a partir de 2021, alguns para 2024, alguns para 2030. E aí ficou ali em torno de uns 250 milhões em investimentos em Banco do Brasil e Caixa Econômica, alguns para ser disponibilizado ao longo da gestão, outros só mais para frente. E hoje, qual é a situação hoje? Hoje, o recurso que tem disponível no Instituto não pode ser utilizado para pagamento de folha. O Tribunal de Contas do Estado, em novembro de 2019, notificou o Prev Campos para não usar o dinheiro desse fundo financeiro, porque já detectou o grande déficit atuarial que existe, ou seja, tinha que ter um aporte muito maior do que estava lá. Detectou essa queda de patrimônio de mais de 500 milhões, o Tribunal de Contas. E aí ele falou que a partir de então não pode mais usar esse recurso para pagar esse déficit, porque a folha hoje é 15 milhões e o que entra lá todo mês de contribuição do servidor e patronal é em torno de 9 milhões. Então, falta aí em torno de 6 milhões todo mês para se completar a folha. Foi feito um parcelamento, né, daqueles 180 milhões que a gestão anterior não pagou, né, mesmo ele recebendo aqueles quase 400, não abateu os 180, então é feito na atual gestão um parcelamento desses 180 por 200 meses, que dá em torno de 2 milhões e 300 por mês. Então, mesmo assim, existe uma falta de recurso para se pagar essa folha, e todo mês sai da prefeitura para completar o pagamento dessa folha. Deixar assim, bem esclarecido para as pessoas em relação ao RPA, né? Primeiro você tem que saber o que é o RPA. Né? O RPA são os antigos terceirizados, né? Nova Rio, Índios, né? Diversas empresas que tinha na prefeitura, aquela Facilite, e que lá para 2015, né, o governo, mesmo com 2 bilhões e 300 de orçamento, já não pagava essas empresas. Em 2015, essas empresas, depois de ficarem 3, 4 meses sem receber, e elas tendo que, com o recurso delas, pagarem a esses servidores, elas abandonaram os contratos. Não vou bancar mais, não. A prefeitura disse que paga, mas não paga. Então, em 2015,
essas empresas abandonaram os contratos e a prefeitura passou todo mundo para o sistema de RPA, fazendo o pagamento direto. Então, desde lá de trás, não se pagava as empresas que teriam que pagar esses RPAs. Agora, com menos 900 milhões de orçamento, e o custeio sem cair, né, que é a folha que se mantém naquele valor, né, existe ainda 240 equipamentos de educação, 100 equipamentos de saúde, a máquina é enorme. Tem que ter gente para tomar conta desses equipamentos, para fazer limpeza, para vigiar, portaria. Então, esses são os RPAs, né? 80% dele, saúde e educação. E que, nesse momento, né, nesse momento de queda de receita e de ter que manter servidor em dia e aposentados e pensionistas, o prefeito priorizou o quê? O servidor e os aposentados. E aí, quando não se paga o RPA, não se paga não pela vontade, se paga por uma falta de recursos. Veio a pandemia, houve queda de todas as receitas. A compensação que foi feita pelo governo federal, esses 11 milhões e 700 que está entrando em 4 parcelas, não chega ao valor de receita que o município perdeu em ISS e em ICMS. Não chega. Fora a grande queda da receita do royalties, porque terceirizado, RPA, sempre foi pago com uma fonte royalties, né? Todos os contratos temporários sempre foi pago com a fonte royalties, né? Fizeram um grande erro de gestão, Aloysio, quando se paga o custeio da máquina, se paga uma folha de pagamento com um recurso que é finito, que é o recurso do royalties. Isso daí não era para ter sido feito nunca, mas já é feito há muito tempo no nosso município. O royalties é como se fosse um extra, um plus. Jamais um gestor teria que ter incorporado isso ao custeio do município. Incorporou, a partir do momento que você não tem mais essa receita, o que acontece? Dificuldade para pagar. E é isso que a gente está tendo hoje, uma dificuldade enorme de pagar um custeio que foi pago com dinheiro de uma fonte onde a gente não tem um domínio sobre essa fonte, que é a fonte royalties. André, tem uma pergunta aqui da Graciete que eu vejo, da Graciete Nunes, que eu vejo como pertinente, né, que você colocou aí esses investimentos, que algumas vezes já foi citado como alguns investimentos duvidosos, né, que seriam para ser recuperados em 21, você falou aí 21, 24 e 30, não é isso? Ela pergunta se judicialmente haveria alguma possibilidade de antecipar isso, e aí eu complemento se isso traria alguma perda também para o Preve Campos, já que resgataria antes do prazo. Traria uma perda de 30%. De cara, de 30%. Só que isso eu falo assim, tranquilamente, em relação ao que está em Caixa Econômica do Banco do Brasil. Agora, o que as pessoas têm que entender que é muito fácil, às vezes, fazer uma crítica, fazer uma cobrança, mas apresentar uma solução, a gente não vê. E eu estou aqui, desde 2017, apresentando soluções para um caos. Um caos que, volto a falar, era para estar acontecendo desde 2017. Então, a gente tem que falar sobre os investimentos, para as pessoas entenderem o que foi feito. E aí, de todos os investimentos que foram feitos, eu queria citar 3, para vocês verem como que foi feito em relação aos investimentos. No dia... E aí, Aloysio, você me desculpe, mas assim, eu não tenho como não fazer uma relação em questão de eleição, porque os investimentos que foram feitos em véspera da eleição de 2016. Eu não posso deixar de citar essa observação, né, por que foram feitos à véspera de uma eleição. Então, um exemplo é esse aqui, ó, Fundo Marte. O Fundo Marte é uma FDIC, que é um fundo de direito creditórios, troca de promissória, de um grupo chamado Sete Atacadistas, lá de São Paulo. Esse grupo é um grupo de atacadistas de supermercados, né? E esse grupo tinha mais de 50 lojas lá em São Paulo, e o Prédio Campos
investiu no dia 13 de outubro de 2016, ou seja, 11 dias depois da eleição, investiu 17 milhões. Qualquer um que se fosse no Google aí e procurasse lá Grupo Centro Atacadista, ia ver que revista Exame, as revistas de circulação nacional, já dizia que esse grupo estava em processo falimentar. E mesmo assim, o Prévio Campos, 11 dias após a eleição, investiu 17 milhões, foi o único cotista, mas ninguém no Brasil inteiro investiu, e essa empresa 2 meses depois quebrou. Ou seja, o Prévio Campos perdeu 17 milhões. Não existe esse dinheiro. Eu não posso chegar lá e resgatar esse dinheiro. Tem um inquérito policial lá em São Paulo, investigando esse fundo. Então, é um dinheiro praticamente perdido. Segundo investimento que eu queria falar para vocês verem que não é assim, resgata, ganha um dinheiro, não é assim tão fácil, não. É o famoso hotel do Rei Arthur, o Hotel LSH, aqui na Barra da Tijuca, que no começo seria um hotel de bandeira Trump, mas depois o Trump teve os motivos dele, saiu do negócio e entrou o Rei Arthur. Então, esse hotel na Barra da Tijuca, no dia 9 de outubro de 2015, o Prévio Campos investiu 1 milhão nele. E no dia 10 de agosto de 2016, investiu mais 14 milhões. E aí, Aloysio, no dia 4 de outubro, as eleições foram dia 2 de outubro. No dia 4 de outubro, uma terça-feira, depois de perder as eleições, eles investiram mais 25 milhões nesse hotel, totalizando 40 milhões. 40 milhões nesse hotel na Barra da Tijuca, onde dava ao Prévio Campos 10% das cotas desse investimento. Pois bem, como está esse hotel hoje? O hotel hoje se encontra fechado, mas não é fechado por causa de pandemia, não. É fechado por falta de fluxo de caixa. Não tem dinheiro para pagar água, luz, funcionário. O hotel se encontra fechado. E a previsão hoje, mais otimista, é que o Prévio Campos, nós servidores, vamos perder pelo menos 80% do que foi investido. 80% dos 40 milhões. Mas existe a possibilidade de perder os 100%. Então, não é assim, me dá meus 40 milhões. 40 milhões acabou. Botaram no hotel, o hotel deve mais de 100 milhões, né, de promissórias lá, e podemos perder todos os 40 milhões. Quando você fala assim, desculpa, André, quando você fala Rei Arthur, é bom a gente especificar para o ouvinte o que ele está falando, né? É o empresário Arthur César de Menezes Fares Filho, que, acusado, por exemplo, chegou a ser preso no próprio Estados Unidos, ele saiu do Brasil, foi morar em Miami, em 2017, por compra de voto dos comitês olímpicos do mundo, entre outras várias coisas, para que o Rio fosse a sede da Olimpíada, né? Então, tem vários negócios envolvendo o governo do Estado, o governo Sérgio Cabral. Então, exato. Em relação ao Rei Arthur, eu até tive na Câmara de Vereadores, junto lá aos vereadores, eu tive lá numa segunda-feira. E no domingo, né, o Rei Arthur foi manchete no Fantástico. Eu lembro como se fosse hoje. Ele falando que foi chamado no Palácio Guanabara, né, pelo então governador Garotinho, e o Garotinho pedindo uma ajuda a ele. Me ajuda aqui. Eu estou com 3 malas aqui com 10 milhões que eu não sei onde guardar mais. Então, eu acho que várias pessoas se lembram desse episódio. Foi no Fantástico, foi no Jornal Nacional, né? O Rei Arthur é esse mesmo que você falou aí, que mora lá nos Estados Unidos, mora em Miami há muito tempo, está lá livre e impune, né? Então, esse é um dos cotistas desse hotel lá na Barra da Tijuca, onde o Prévio Campos tem 10% dele, e que pode amargar aí um prejuízo de 40 milhões. E o último investimento, amigos, esse investimento aqui, me dói muito quando eu vejo
120 milhões aplicados assim. Eu queria saber os motivos que levaram o então presidente da época da Prev Campos, seu Nelson Afonso, né, Oliveira, a aplicar 120 milhões. Ele começou aplicando esse dinheiro no dia 22 de setembro de 2016, há 10 dias da eleição. Aplicou 20 milhões. Passou uma semana, no dia 28 de setembro, ele aplicou, Luiz, mais 25 milhões. Dia 28 de setembro. A eleição era 2 de outubro. E aí assim, eu fiquei pasmo quando eu vi que no dia 3 de outubro, ou seja, na segunda-feira, após a eleição, eu achava que eles teriam que estar com dor de cabeça, uma ressaca pela perda histórica da eleição. No dia 3 de outubro, eles investem mais 50 milhões nesse investimento do Grupo Feno, que é um resort lá em Trancoso, que é um Fontaineville, que é um investimento no Mosteiro de São Bento, lá em São Paulo, uma área de reserva ambiental. Eu sou da área ambiental. Como é que se investe 25 milhões num empreendimento como Fontaineville e não se pede o básico? Cadê a licença ambiental do empreendimento? Não tem licença até hoje. Só comprar uma área. Está lá parado. 120 milhões. 120 milhões. Então, você vê a cronologia das datas. Como é que se explica? Eu queria que ele fosse aqui também, nesse programa aqui, Luiz, explicar qual foram os motivos que levaram a ele, né, a investir 120 milhões, 150 milhões no dia 3 de outubro, uma segunda-feira após a eleição. Eu queria saber os motivos, que até hoje ele não conseguiu explicar esses motivos, né? Ele esteve lá no Conselho de Combate à Corrupção, onde eu fazia parte, né? Não faço mais parte, que eu saí do governo. O Ricardo André estava lá também. Ele falou e não falou nada, né? Quais foram os motivos que fizeram ele a fazer esses investimentos? Falou que eram investimentos bons, que teriam que render mais do que estava rendendo o dinheiro da Prev Campos, mas que sistema financeiro sabe como é que é, né? Pode dar certo, pode dar errado. Eu falei, bicho, isso é com seu dinheiro. Com dinheiro do servidor, não. O dinheiro do servidor tem que ser aplicado com responsabilidade, investimentos seguros, coisa que você não fez. Foi isso que eu falei para ele no Conselho de Combate à Corrupção. E aí, não sei qual foi o depoimento que ele fez na CPI, estou ansioso hoje para saber desse relatório. Eu não sei o teor do relatório, a única coisa que eu sei foi o que eu falei, né? Então, estou muito ansioso como servidor para ver esse trabalho que foi feito pela Prev Campos, para saber também se aqueles servidores que faziam parte dos conselhos, se eles falaram lá, o que eles falaram lá. Porque muitos deles, eu conheço, não tinha nenhum tipo de condição para estar no conselho, Luiz. Eu perguntava assim, amigo, o que é LSH? Não sei não. Eu falei, como é que você não sabe, rapaz? Você participou de uma reunião do conselho autorizando a aportar 40 milhões no LSH. Eu não sei o que é LSH, não. Né? Um servidor da Secretaria de Obras que fazia parte do conselho. Então, quando a gente formou um conselho, formou um comitê de investimento, Luiz, o que eu fiz? Primeira coisa, comitê de investimento, servidores preparados, administradores, contadores, pessoas preparadas. Mesmo assim, é muito difícil você mexer com investimentos. Vamos qualificar essas pessoas, vamos dar um curso, pelo menos CPA 10 para o pessoal. E assim a gente fez. Porque não é fácil a gente ter a responsabilidade de fazer uma indicação de investimento. E assim, o investimento que foi feito ao longo da gestão que a gente esteve à frente da Prev Campos, junto, de forma participativa, com todo mundo atuando de forma ativa, comitê de investimento e conselho, esse investimento que foi feito em janeiro de 2018, para resgatar em fevereiro agora de 2020, ele tinha uma meta de 13% a ser batida. Esse investimento bateu
21,12%. Então, muito acima da meta e num momento difícil, onde a maioria dos investimentos não estão tendo êxito na sua rentabilidade, né? Que nesse período de 2018 a 2020, e a gente, no único investimento, assim, o investimento que a gente fez, a gente conseguiu êxito. E é um investimento de renda fixa, um investimento bastante conservador. E a gente conseguiu esse êxito aí, o dinheiro já foi resgatado pelo Previcamp, já foi reinvestido pela atual gestão, né, que eu fiquei na Previcampos até 31 de dezembro de 2019. A partir do dia 1º de janeiro já entrou uma outra presidente, e aí eu não tenho dúvida nenhuma que é quem está lá agora, que é a assessora técnica concursada da Prefeitura, a advogada Thaís de Maria, está fazendo um trabalho sério, responsável, junto com uma equipe técnica de servidores, também concursados da Prefeitura, responsáveis, né? Zelando pelo recurso dos servidores e, mais do que nunca, fazendo a coisa certa. E, às vezes, Luiz, fazer a coisa certa causa algum desgaste, porque as pessoas, né, muita gente, acha que a gente está naquela época de jeitinho ainda. Vamos dar um jeitinho aqui, vamos pedalar daqui, pedalar dali. Não tem como dar jeitinho, gente. Acabou. Precisando de jeitinho, já complicou a vida de muita gente. E a gente está aqui para fazer a coisa certa. Eu sempre falei para o servidor. Eu lembro como se fosse hoje, final de 2019. A gente pagou salário de dezembro e 13º dos inativos no dia 20 de dezembro. E eu virei para os servidores ativos que trabalhavam comigo e falei assim, vocês me desculpem, mas não vai ser possível pagar todo o 13º dos ativos agora, mas eu não vou fazer nada de errado. Eu não vou pegar dinheiro do Previcampos e jogar aqui na prefeitura para pagar e sair com tudo em dia, como fizeram lá atrás. Não vou fazer isso. Dinheiro do Previcampos é Previcampos. E aí, naquele momento, a gente sai do Previcampos com pagamento de dezembro e 13º pago dia 20 de dezembro, uma injeção de 30 milhões aí na economia do município. Oriundo, Luiz, também não posso esquecer de um trabalho que foi feito junto com a minha equipe lá, que nunca foi feito no município, que foi a compensação previdenciária. O que é aquilo? Vários servidores que aposentaram pela Previcampos trouxeram tempo do INSS. Nunca foi feita essa compensação. A gente conseguiu fazer, em um ano, milhares de processos referentes à compensação. Existe hoje, Aloysio, em torno de 1.000 processos no INSS para serem analisados. Isso pode gerar em torno de 50 milhões para os cofres do Previcampos. No nosso tempo lá, foi apreciado uns 500 processos, o que gerou 35, até a atual data, 35 milhões para os cofres do Previcampos. Isso que ajudou a gente a pagar em dia os servidores lá do Previcampos, pagar esse 13º em dia, e hoje existe uma morosidade em relação ao INSS de analisar esses processos. Esses processos, se fossem analisados, poderiam gerar mais 50 milhões, e hoje a atual presidente está fazendo insistentemente reuniões com o INSS para que seja feita a análise desse processo. Isso é um dinheiro do Previcampos. André, o INSS tem que repassar. Se você me permite, senão o programa fica pouco dinâmico. E tem muita intervenção aqui de telespectadores pelo streaming. Tem aqui a servidora, líder de classe de servidores, a Elaine Leão. André, bom dia. Sou conselheira hoje da nossa Previdência, mas gostaria de saber todos os nomes do Conselho Deliberativo em 2016, quando esse rombo, e ela coloca esse rombo entre aspas, aconteceu. É possível? Onde encontra essa informação? Olha, isso daí é possível. Inclusive, a própria CPI, no relatório, deve expor nome de um por um. Mas quem faz parte do Conselho? Metade do Conselho é indicado pelo governo. A outra metade
é indicado pelo sindicato. Então, até 2016, a metade que era indicado pelo sindicato é fácil de saber, é só ver quem que o sindicato indicou. E a parte que era indicada pelo governo, tem uns nomes lá, eu lembro alguns nomes, mas para não falar um e não falar todos, eu prefiro que a gente aguarde a leitura do relatório, que com certeza o relatório vai falar o nome de um por um, e provavelmente pode até falar depoimento de um por um, né, porque quando a gente faz parte do conselho, né, e a Previcampus é o conselho que decide, né? Então, o conselho tem responsabilidades junto com o presidente. Não é só o presidente que responde, não. É o conselho também. Então, tudo isso que aconteceu não é só a responsabilidade do presidente, é também de quem fez parte dos conselhos daquela época. Tem aqui também o Antônio Silva. Bom dia, estou assistindo o programa e queria fazer uma pergunta. Esses investimentos são autorizados por quem? Antônio Carlos é o meu nome. Antônio Carlos, esses investimentos são autorizados pelo Conselho, né? Primeiro, existe um comitê de investimentos que analisa os investimentos e fazem uma recomendação. Eles não têm poder decisório. Eles recomendam ao Conselho Deliberativo o investimento ou não. Eles fazem um parecer. Quem decide em assembleia o Conselho Deliberativo. Só que muitos desses investimentos foram feitos sem autorização nenhuma, a revelia do Conselho. O presidente da época, junto com o seu diretor financeiro, chegou e fez a transferência para esses investimentos, sem nenhuma ata autorizando isso, entendeu? De forma assim, totalmente irresponsável. Ele, com a cara e coragem, assumindo o risco, ele foi lá e fez totalmente a revelia da lei. Arnaldo, você pouco participou desse bloco, são 8h35, você quer terminar ele? Arnaldo? Desculpa, travou aqui, acho que a minha internet está caindo aqui. Consegue me ouvir? Sim. Não, tem um comentário aqui também do Ângelo Rafael, que foi subsecretário de governo na gestão Rosinha, né? E ele coloca aqui, André, que nas suas palavras, né, como ex-secretário e pré-candidato a vereador, dos supostos 500 milhões de desvio, 480 milhões foram para pagamento de folha, sendo 200 milhões pela antecipação do pagamento dos aposentados e pensionistas, que foi objeto de lei municipal, e 280 milhões decorrentes de um processo administrativo com parecer jurídico. Na verdade, segundo ele, esses recursos foram para o Tesouro Municipal e certamente foram usados para pagamento de despesas das prefeituras. As declarações do pré-candidato André explicam onde foi o dinheiro, na sua versão. Posso comentar com relação a essa visão do Ângelo Rafael? Eu posso sugerir que a gente abra o próximo bloco, são 8h36 já. Perfeito. Pode ser, perfeito. Pode ser? Perfeito. Tudo bem, André? Tudo bem. Próximo bloco, então, você entra com o seu comentário sobre essa questão colocada pelo Arnaldo, trazido aqui pelo... Arnaldo faz, né? E aí... Ótimo, excelente. E o pessoal que está nos acompanhando, em 1 minuto e meio a gente volta com o Folha no Ar, primeira edição. Hoje, né, ouvindo aí o André Oliveira, ex-presidente do Previcampus e ex-secretário de Gestão Pública. E, para lembrar, hoje também será lido o relatório, né, depois da conclusão, evidentemente, que da CPI do Previcampus. Hoje será lido às 14 horas na Câmara Municipal de Campos o relatório desta CPI. E aí, como já antecipamos aqui, né, Luiz? Na semana passada a gente conversava com o Ivan Machado, que usou o termo aqui escabroso. Tem coisas escabrosas, e você até colocava coisas do arco da velha, né? E agora mesmo a gente já está vendo aí, através do depoimento do André, algumas coisas, e imagino, né, como será essa leitura desse relatório para logo mais.
São 8 horas e 37 minutos em Campos. Você ouve a Folha FM 98,3, uma emissora do Grupo Folha da Manhã. O Folha no Ar, primeira edição, tem o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Quando se pensa em exames